o nosso contato é com o economista Alexandre Bertoncello. Bom dia, Alexandre, seja bem-vindo. Muito obrigado por atender ao nosso convite mais uma vez. Bom dia, Daniel, todos os ouvintes. É sempre um prazer estar por aqui. Alexandre, na última quinta-feira, os Estados Unidos anunciaram aquele fim das tarifas de 40% de alguns produtos brasileiros, como café, carne, frutas e outros produtos, sendo mais de 200 itens no total. Essa é uma boa notícia para os produtores dos itens incluídos, mas é algo pontual, podemos dizer assim. A gente pode afirmar que isso ainda está longe de representar o fim do tarifaço contra o Brasil, não é? Exato, eu adorei a fala das meninas. Apesar do Lula, a gente consegue ainda fazer algumas lutas aqui, principalmente por causa do agronegócio. É pontual, de alguma maneira ajuda muito, principalmente o café, que vinha perdendo market share dentro dos Estados Unidos. Café é hábito, o fato de você estar longe, a gente tinha 40% do mercado, estima-se que agora teremos perto de 35%, que já é um prejuízo de longo prazo. Mas no curto prazo agora, os estoques vão abaixar um pouco, o agro que deve muito por causa desse plano safra que escraviza o produtor rural, mas é uma situação que vamos aproveitar o hoje. Honestamente, não existe um plano nem de nação e nem para o agro, que deveria ser perene, que deveria ser de Estado, mas a gente sabe que, infelizmente, não é vamos dizer assim, o DNA desse governo. Mesmo com essa redução das tarifas, Alexandre, o Brasil ainda enfrenta alguns gargalos logísticos, tributários, ambientais também. Essas questões todas, elas podem limitar os ganhos do produtor brasileiro com essa medida dos Estados Unidos? Sim, e já faz isso, Daniel, há anos. Né? Tanto do ponto de vista estrutural, nós temos problemas nos portos, nós não temos ferrovias, nós temos os problemas dentro das estradas, os caminhoneiros sofrem com uma relação de pedágio, subir ou não subir o eixo, isso encarece muito o nosso frete, e no final da história toda, o custo Brasil operacional, que é o frete do Porto de Santos até o seu destino, é muito mais caro aqui, porque existe um risco financeiro e institucional maior. Então, por exemplo, o seguro pago da mesma tonelada de café saindo do Brasil ou saindo da Colômbia é 3 vezes maior aqui, justamente porque o Brasil não é um país seguro. E olha que nós estamos falando da Colômbia e não de países europeus. Agora, como é que o setor do agronegócio deve reagir a essa abertura parcial do mercado norte-americano, Alexandre? Tem espaço real para um aumento nas exportações desses produtos que a gente citou aqui no começo da nossa conversa? O espaço existe, nós temos de alguma forma uma janela de oportunidade, porque vale lembrar que políticas são feitas pelos governos, mas que o comércio é feito entre empresas. Então, um parceiro local aqui pode verticalizar a exportação lá, ou pode ter um parceiro fixo lá que vai se antecipar e conseguir fazer importações maiores e com isso ajudar o agro aqui. Então, é a iniciativa privada ajudando a iniciativa privada para obter o melhor produto com o menor custo possível e obter lucro. Essa é a lógica da economia. Os governos não funcionam desse jeito. A pressão que existe dentro do Brasil, no Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil, é justamente política, e a gente sabe que isso pode estourar a qualquer momento por mais algum movimento da Lei 301, da Lei Magnitsky ou de tarifas. Produtores, aproveitem, passem com seus parceiros ótimos negócios. Isso não deve durar muito tempo, então corram. Nós estamos conversando com o economista Alexandre Bertoncello. Quem vai trazer mais um elemento aqui para a nossa conversa é a Guta Pini. Diga, Guta. Bom dia, Alexandre. Sempre muito bom ter você aqui conosco. Muito didático, né? Agrega demais. Alexandre, o secretário executivo do Ministério da Fazenda disse nessa segunda-feira que o Brasil vai registrar o primeiro superávit em muitos anos, agora em 2026. Assim, existem elementos para ele tirar essa conclusão? Porque assim, o que a gente ouve o tempo inteiro é rombo, o tempo inteiro, da onde que vai sair esse superávit? Ou é algo que quando chegar em 2026 ele vai dizer, olha, o superávit vai ficar para 2027?
Então, Guta, existe uma brincadeira no meio que a gente chama de matemática. É muito fácil ter um superávit se eu tiro as despesas feitas no exército, se eu tiro as despesas feitas para pagar precatório, se eu tiro as despesas da educação, e aí você com certeza consegue um superávit. Mas, ó, vale lembrar, eles já fazem isso há 3 anos e até agora não conseguiram. Então, existem duas possibilidades: ou de ser uma matemática ainda maior, ou simplesmente ficar para 27, que, aliás, é um ano crítico do ponto de vista estrutural e econômico brasileiro. Alexandre, nós estamos no mês da Black Friday, que no Paraguai tem sido super atrativa. Tem muitas empresas brasileiras que estão cruzando a fronteira pelos baixos preços. Por que o Paraguai vem atraindo tantos consumidores quanto marcas brasileiras para lá, hein? Então, o Paraguai está no caminho certo. Olha que estranho, né? Quando eu era pequeno, o Paraguai para mim era sinônimo de alguma coisa errada, né? Alguma coisa nesse sentido. Hoje, o Paraguai é um sinônimo do que fazer de uma maneira certa, a coisa certa. Nós temos um governo de direita há muito tempo trabalhando lá. Nós temos baixíssimos impostos, inclusive a minha empresa está no Paraguai a partir de dezembro, porque lá se respeita o empreendedor, se respeita quem trabalha e gera progresso. Aqui eu tenho, a partir do ano que vem com a reforma tributária, cada vez mais impostos, inibindo muito a iniciativa privada, que o investimento, olha a loucura, o investimento de iniciativa privada no PIB brasileiro esse ano será de 14%. Para um país dar certo, tem que ser acima de 20%. No ano anterior, era 16%. Nós estamos no caminho de indo de ladeira abaixo e o Paraguai está fazendo a lição de casa, que não é fácil, que demora anos para dar resultado, mas os produtores estão indo para lá e os consumidores usufruindo daquilo que tem de melhor o capitalismo, produtos bons e baratos. Agora falando um pouquinho sobre os Correios, Alexandre. Os Correios aprovaram um plano de reestruturação para tentar reverter aquela crise gigantesca da estatal que acumula 12 trimestres de prejuízo. Os Correios confirmaram que devem fechar ainda em novembro um empréstimo, aquele empréstimo sobre o qual a gente já falou seguidas vezes aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, de 20 bilhões de reais com um consórcio de bancos. Entre as medidas previstas estão corte de custos, programa de demissão voluntária, venda de imóveis e fechamento de algumas agências. Uma solução que, ao que tudo indica, é meio óbvia, mas é impensável para um governo petista, que seria a privatização. Além dessa alternativa, tem outra solução? Você consegue enxergar viabilidade em alguma outra solução para os Correios? Será que esse plano da estatal vai dar certo? Bom, spoiler, vai dar errado. Explico por quê. Existe um termo chamado grau de alavancagem operacional. É o quanto a operação de um negócio dá lucro ou dá prejuízo. Quando você tem um grau de alavancagem operacional positivo, vamos dar exemplos de outras empresas que fazem entrega, né? Mercado Livre, a Amazon, Shein e assim por diante. Quanto mais dinheiro eles pegam, maiores eles ficam e maior é o seu lucro. Quando você tem um grau de alavancagem negativa, que é o caso do Correio, 3 bi de prejuízo, quanto mais dinheiro você pega, maior é o seu prejuízo. É matemático. Pensa assim, qualquer coisa multiplicado por menos, o resultado é menos. Os Correios vão afundar, o fundo de previdência dos Correios está por um fio, e, honestamente, aqueles funcionários bons sairão do Correios porque eles já sabem qual vai ser o destino. Depois, no final de tudo isso, vão pôr a culpa na iniciativa privada e não vão privatizar. Vão usar os nossos impostos para colocar mais um zumbi em pé, né? Vale lembrar, nós temos inúmeras estatais que só param em pé porque recebem do nosso dinheiro, dos nossos impostos. Pois é, e nessa semana, a gente sabe, o 13º vai pingar na conta de muita gente. Com o fim do ano tem muita gente que está assim, ó, esfregando as mãos por conta do 13º salário que está chegando. Mas é claro, é necessário ter precaução também, né, Alexandre? Agora, como é que a gente faz para usar esse bônus com cautela, evitar algumas armadilhas, em vez de cair no impulso e aproveitar bem esse dinheiro extra? Bom, vamos falar do mundo ideal. O mundo ideal seria que esse dinheiro extra chegasse aqui
e a partir daí você teria ganhos enfim, guardaria para o futuro e principalmente conseguiria fazer as compras de final de ano. No mundo real, a maioria dos brasileiros está endividado. E para não ter uma frustração em cima disso tudo, é uma receita antiga que eu já ouvia dos meus pais e que vale a pena a gente relembrar. Use no máximo 50% do que você tem para você resolver o passado. Guarde pelo menos 10% pensando no futuro e use para o hoje 40%. Ah, se essa conta não fechar, tenha persistência. Vai haver o próximo ano e o próximo ano. Em algum momento, as suas dívidas serão tão pequenas que o seu gasto no presente vai ser muito melhor. Vale lembrar para todos os brasileiros: é rico quem compra o futuro, é pobre quem vende o futuro. A maioria dos brasileiros se endivida. E quando eu falo isso na sala de aula, eles falam: não, professor, a gente divide porque é pobre. Eu digo: não, você é pobre porque divide. Repense a sua maneira de ver o dinheiro e comece a se ajustar. Não deu errado de um ano para o outro, não vai consertar de um ano para o outro. Mas seguindo essa receitinha de bolo da minha avó, logo, logo a gente vai ter um pouquinho mais de dinheiro no bolso e poder gastar sem culpa. Alexandre, pegando esse exemplo que você deu aí, de que não dá para resolver de uma hora para outra, de um ano para o outro, isso também se aplica a governos que estão aí com as contas atrasadas, que estão com déficit, porque assim, Alexandre, nós estamos aí às vésperas de um processo eleitoral. Teremos aí em 2026 um novo presidente eleito ou reeleito, não sabemos, mas o fato é que, seja quem for o presidente, a equipe vai encontrar um cenário de terra arrasada, ou não. E o que deveria ser feito nos primeiros anos de governo, mas vai ser um ajuste muito firme e forte, e a população pode sentir no início, né, Alexandre? Vai, isso bem lembrado. 2027, o próprio TCU disse: não teremos dinheiro para pagar a Previdência, não teremos dinheiro para a conta corrente do país. Aí a gente vai ter duas soluções. Se nós tivermos um governo austero e consciente da situação, teremos 27 e 28 muito duro para conseguir ajustar o país e fazer com que a dívida caia abaixo de 80% do PIB. Se tivermos um governo gastador de esquerda, muito provavelmente vão ficar, sabe, o bêbado que fica tomando pinga todo dia para não ficar de porre, não ficar com ressaca no outro dia? É mais ou menos isso que fazem. Eles envenenam a economia com cada vez mais dinheiro. Isso faz com que a sensação de bem-estar ainda continue, mas nós corremos o risco da volta da inflação em 2 dígitos, nós corremos o risco de simplesmente o calote da dívida pública e o aumento como que eu vou dizer? O grande problema é que o governo não cria riqueza, ele drena a riqueza da sociedade. E quando faltar esse dinheiro, quem produz vai sofrer ainda mais. Então, nós podemos ter 27 e 28 muito duro para acertar a casa, ou teremos 27 e 28 num final de festa, onde chegando perto de 2030 o Brasil corre o risco de ficar como a Turquia é hoje, por exemplo. Meu caro Alexandre Bertoncello, economista, conosco aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua participação. Gostei do que você disse há pouco na sua resposta anterior. Já até anotei aqui no meu caderninho. É rico quem compra o futuro, é pobre quem vende o futuro. Obrigado pela participação. Bom dia para você. Até a próxima. Obrigado até a próxima. Um abraço meninas.